A recente visita de uma delegação israelense a Moscou não é apenas mais um capítulo na complexa relação entre nações. É um grito silencioso de alerta, onde a diplomacia se transforma em um apelo quase desesperado. O que está em jogo? A crescente influência do Irã na Síria, que ameaça não apenas a segurança de Israel, mas também a estabilidade de toda a região. Enquanto o Kremlin pondera suas opções, Tel Aviv observa com ansiedade. O que essa movimentação pode significar para o futuro do Oriente Médio? A preocupação crescente de Israel reflete o cenário de instabilidade que a Síria vem enfrentando há mais de uma década. Desde o início dos conflitos internos em 2011, o país tornou-se um território fragmentado, onde interesses políticos e estratégicos de diferentes potências globais e regionais colidem. Rebeldes, forças pró-iranianas e o governo de Bashar al-Assad, apoiado por aliados como Rússia e Irã, disputam não apenas o controle territorial, mas também a influência na configuração geopolítica do Oriente Médio. Para Israel, o fortalecimento do corpo de guardas da Revolução Islâmica e de grupos como o Hezbollah no território sírio é mais do que uma ameaça militar. É um alerta de que o equilíbrio de forças na região pode estar mudando de forma irreversível. Relatórios recentes destacam que a delegação israelense enviada a Moscou tinha mais em jogo do que simples negociações diplomáticas. Apesar de pautas oficiais, como a questão de reféns com cidadania russa e israelense, terem sido apresentadas como prioridade, o real objetivo do encontro era muito mais estratégico. A missão visava convencer o Kremlin a conter a influência crescente do Irã na Síria. Autoridades israelenses argumentaram que a transformação de regiões sírias em bases operacionais para o Irã não só ampliaria a capacidade de Teherã de pressionar militarmente as fronteiras israelenses, mas também colocaria em risco os esforços de Moscou para estabilizar a região. Essa expansão iraniana permitiria o posicionamento de armamentos avançados, incluindo mísseis de longo alcance, diretamente ameaçando Tel Aviv e outras cidades estratégicas. Além disso, Israel buscou ressaltar que o aumento da presença militar iraniana poderia desencadear uma nova onda de tensões regionais, comprometendo a já frágil dinâmica geopolítica no Oriente Médio. Essa escalada afetaria não apenas os interesses israelenses, mas também os esforços diplomáticos da Rússia, que desde 2015 tenta equilibrar sua posição como um dos principais influenciadores no conflito sírio. Para Moscou, a questão é altamente sensível. Embora seja o maior aliado do regime de Assad, a Rússia também mantém uma relação estratégica com o Irã, que inclui cooperação econômica, militar e política. Qualquer decisão que favoreça Israel ou o Irã tem o potencial de impactar negativamente sua posição como mediador na região. A delegação israelense, ciente dessas complexidades, adotou uma abordagem mais diplomática, buscando destacar os benefícios mútuos de limitar o avanço iraniano na Síria. No entanto, os esforços israelenses também revelam o desespero diante de um cenário cada vez mais desfavorável. A possibilidade de que o território sírio se torne um ponto estratégico para o Irã, com infraestrutura para movimentar tropas, armamentos e logística avançada, preocupa Tel Aviv profundamente. Nesse contexto, Israel não apenas tenta proteger suas fronteiras, mas também impedir que seu principal adversário regional ganhe uma vantagem geopolítica significativa. Para Moscou, atender às demandas israelenses sem alienar Teherã é um verdadeiro desafio diplomático. A Rússia precisa manter sua influência sobre os aliados na região sem comprometer sua própria posição estratégica. A habilidade do Kremlin em lidar com essa situação determinará não apenas o futuro do envolvimento iraniano na Síria, mas também a extensão de sua própria autoridade como principal mediador do Oriente Médio. Enquanto isso, analistas destacam que a complexidade do conflito sírio transcende questões territoriais. A fragmentação da Síria criou um espaço onde diferentes atores internacionais competem por influência, enquanto o governo de Assad luta para consolidar o controle. A expansão das forças iranianas e suas milícias aliadas, como o Hezbollah, introduz uma dinâmica que ameaça não apenas Israel, mas também outros estados do Golfo que observam com cautela o aumento do poder de Teherã na região. O desdobramento desses eventos nas próximas semanas será determinante.
Israel, com sua postura cautelosa e sua tentativa de influenciar Moscou, demonstra que está ciente de que o conflito sírio pode redefinir as alianças regionais. Já a Rússia, por sua vez, permanece no centro dessa intricada teia diplomática, buscando equilibrar interesses concorrentes enquanto tenta consolidar seu papel de liderança em um dos conflitos mais desafiadores do século. Enquanto isso, o cenário no campo de batalha na Síria se torna ainda mais dinâmico e imprevisível. Na região de Daraa, situada estrategicamente próxima às fronteiras com Israel e Jordânia, forças rebeldes continuam a avançar, conquistando territórios considerados cruciais. Essa progressão, embora represente uma vitória temporária para os insurgentes, gera inevitavelmente vácuos de poder, que frequentemente são preenchidos por milícias pró-iranianas, alimentando ainda mais as preocupações de segurança de Israel. Grupos como o Hezbollah, já amplamente estabelecidos no território, aumentam a possibilidade de que esses avanços rebeldes se transformem em novas linhas de frente para uma potencial escalada militar. Do lado israelense, as ameaças são vistas com um senso de urgência crescente. Autoridades de defesa têm deixado claro que não aceitarão uma presença iraniana fortalecida na Síria, especialmente em áreas próximas às suas fronteiras. Para Israel, cada metro conquistado por forças pró-iranianas representa um risco direto à sua segurança nacional e à estabilidade da região. Além disso, a perspectiva de mísseis e armamentos avançados sendo posicionados tão perto de suas cidades é um cenário que Tel Aviv está determinado a evitar a qualquer custo. As incursões aéreas israelenses em território sírio, embora oficialmente justificadas como medidas preventivas, refletem o nível de tensão que essas movimentações geram. No entanto, para Moscou, a situação exige uma abordagem mais calculada. Como principal aliado do governo de Bashar al-Assad, a Rússia se vê no centro de uma complexa teia de interesses conflitantes. Por um lado, Teherã é um parceiro estratégico importante, especialmente no apoio ao regime sírio. Por outro, manter relações relativamente estáveis com Israel é essencial para preservar seu papel como mediadora na região. Qualquer escalada entre essas duas potências regionais poderia não apenas desestabilizar ainda mais o Oriente Médio, mas também minar os esforços de Moscou para consolidar sua influência geopolítica na área. A Rússia tenta, assim, manter um equilíbrio delicado, desempenhando um papel de árbitro enquanto protege seus próprios interesses. No entanto, essa estratégia enfrenta desafios significativos. Para o Kremlin, a maior ameaça não é apenas o confronto direto entre Israel e Irã, mas o risco de perder sua posição como um dos principais arquitetos do futuro político da Síria. Qualquer movimento que favoreça um lado em detrimento do outro pode comprometer essa influência, tornando sua presença na região mais vulnerável às pressões externas. Esse jogo de forças vai além das relações bilaterais. Ele envolve disputas por hegemonia regional, acesso a recursos estratégicos e controle político sobre um território fragmentado. Cada ação militar ou decisão diplomática tem implicações que reverberam em todo o Oriente Médio. Nesse contexto, a diplomacia se torna tão crucial quanto as operações militares, e as negociações nos bastidores frequentemente determinam o curso dos eventos tanto quanto as batalhas no campo. Enquanto líderes globais disputam o domínio da narrativa e do território, o impacto humano dessa crise não pode ser ignorado. Para milhões de sírios, o conflito significou uma década de violência, deslocamento e incerteza. Comunidades inteiras foram devastadas, com infraestrutura destruída e acesso limitado a recursos básicos como água, alimentos e assistência médica. O sofrimento da população civil se torna uma nota de rodapé em uma disputa geopolítica que para muitos parece não ter fim. O desenrolar dessa situação moldará não apenas o futuro da Síria, mas também o equilíbrio de poder no Oriente Médio como um todo. À medida que Israel, Rússia, Irã e outros atores globais tentam administrar suas próprias agendas, o que está em jogo vai muito além das fronteiras nacionais. As decisões tomadas hoje determinarão o cenário político e militar da região por décadas, enquanto o mundo observa com cautela uma das áreas mais voláteis e disputadas do planeta.